Quais são os trabalhos mais perigosos do mundo? Aqueles que você corre risco de vida ao se comprometer com a profissão. Fique com a gente e nos acompanhe nesta curiosa jornada para saber. 10. Operadores de torres de petróleo. As torres de petróleo são estruturas gigantescas, verdadeiras cidades no mar, responsáveis por realizar atividades tanto de exploração quanto de produção de petróleo. Até tem petróleo sendo extraído em terra firme, porém como a natureza do petróleo é de origem marinha, então as grandes reservas de petróleo são encontradas em alto mar, a vários quilômetros do litoral. Assim, existem diversas plataformas petrolíferas espalhadas pelos oceanos de todo o mundo. Operadores de torres de petróleo trabalham com estruturas perigosas e equipamentos pesados, muitas vezes no meio do nada. Além disso, uma vez que pode haver problemas com vazamentos de gás, bem como a perda do controle de pressão do fluido encanado, seja o próprio petróleo ou sejam os gases de refinamento. A ameaça de explosão torna-se eminente. Nesse contexto, não é raro encontrar exemplos de plataformas petrolíferas que sofreram com explosões. Com estes vazamentos, trabalhadores podem ser expostos a produtos químicos perigosos, gases tóxicos e hidrocarbonetos que podem causar problemas de saúde agudos e crônicos. Para piorar, muitas vezes os trabalhadores ficam em turnos prolongados, o que pode levar à fadiga, assim aumentando o risco de erros e acidentes. Fora que, como fica no meio do nada, qualquer problema médico ou emergência que você tiver, ele só pode ser amparado pela assistência médica da própria plataforma. 9. Pesca de caranguejo do Alasca. Muito provavelmente você está se perguntando por que essa profissão é tão perigosa e assim tão específico. Você já vai saber. A pesca de caranguejo do Alasca é o tipo de pesca mais letal do mundo. E isso porque as tempestades violentas que acontecem nas regiões onde esses caranguejos se encontram costumam ser fatais para os pescadores que se aventuram. Estes caranguejos dão em águas que vão dos 8 graus negativos aos 4 positivos. Essas temperaturas em alto mar podem causar a morte por hipotermia em menos de 5 minutos. Em temporadas curtas, os navios costumam perder um pescador a cada 2 semanas. Nos Estados Unidos, este trabalho é considerado o mais perigoso de todos, com mais de 300 mortes por 100 mil habitantes. As mortes são provocadas por afogamento e hipotermia, quando pescadores são varridos do convés por enormes ondas e, consequentemente, caem no mar gelado das regiões polares. Além disso, os acidentes com pesados equipamentos e situações de desequilíbrio no navio são constantes. E assim como as torres de petróleo, você sempre estará no meio do nada, ou seja, as chances de você conseguir uma ajuda médica qualificada em caso de emergência é muito improvável. 8. Construção civil. Tá aí uma profissão que a gente vê praticamente andando na rua e a gente não se toca que é tão perigosa. Muitos trabalhos na construção civil são realizados em grandes alturas, como em andaimes, telhados e edifícios em construção. Quedas de altura são uma das principais causas de acidentes graves e fatais. Máquinas pesadas como guindastes, escavadeiras e empilhadeiras são comuns em canteiros de obras. O uso inadequado ou falhas nesses equipamentos podem causar acidentes sérios. Nessa ocupação podemos falar bastante do Brasil, já que em nosso país é um dos segmentos que mais registram acidentes de trabalho. A construção civil é o primeiro do país em incapacidade permanente e o segundo em mortes, perde apenas para o transporte terrestre, e o quinto em afastamentos com mais de 15 dias. Na construção civil, o número de mortes e acidentes graves chegaram a 142 mil em 2017. Fora isso, outros perigos envolvendo esse trabalho incluem condições adversas como calor extremo, frio intenso, vento forte ou chuva que podem aumentar ainda mais os riscos de acidentes. Além disso, trabalhos envolvendo instalações elétricas são comuns na construção. A eletricidade representa riscos significativos, incluindo choques elétricos e incêndios. E é claro, como trabalham com ferramentas, materiais e detritos, estes podem cair de grandes altitudes, representando risco para os trabalhadores no solo ou até mesmo para o próprio usuário da ferramenta, já que com utensílios pesados há um risco de lesões e casos de falhas. 7. Eletricista de grandes altitudes. Os eletricistas são responsáveis por fazer reparos em postes civis e em torres de energia. Dependendo do lugar, estes trabalhadores podem subir de máquinas ou em escala livre. Porém, o risco de queda de grandes altitudes não é o único perigo que esses caras enfrentam. Normalmente, as linhas elétricas só precisam de reparo
quando algum desastre climático acontece, como tempestades ou incêndios florestais. Isso faz com que, na maioria das vezes, os operadores consertem as torres em climas perigosos, com risco de ser atingido por destroços, enfrentando superfícies escorregadias e fortes rajadas de vento. Porém, o maior risco deste trabalho está nas próprias torres de energia. Linhas de energia danificadas ou manuseadas incorretamente podem causar queimaduras e eletrocuções que podem causar a morte. Para vocês terem uma ideia, normalmente 2.700 volts costumam ser letais a uma pessoa. Estes trabalhadores trabalham com no mínimo 11.000 volts. Não é surpresa que 42 a cada 100.000 trabalhadores falecem nestas atividades e 2.400 por 100.000 têm ferimentos graves. Astronauta. Quem nunca sonhou em ser um astronauta quando criança? Nós só não sabíamos que podia ser uma profissão tão perigosa. Fora da proteção da atmosfera terrestre e do campo magnético, os astronautas estão expostos a níveis perigosamente altos de radiação cósmica e solar. A exposição prolongada pode aumentar o risco de câncer, causar danos ao sistema nervoso central e afetar a saúde cardiovascular. A NASA e outras agências espaciais trabalham continuamente para desenvolver melhores escudos contra a radiação e medicamentos preventivos. Além disso, viver em microgravidade causa várias alterações no corpo humano. Sem a força da gravidade, os músculos e ossos enfraquecem, levando a atrofia muscular e perda óssea. Os fluidos corporais também se redistribuem, o que pode causar problemas de visão e pressão intracraniana. As caminhadas espaciais ou atividades extraveiculares são necessárias para a manutenção das estações espaciais e para futuras missões de exploração. No entanto, elas são extremamente arriscadas. Os astronautas podem enfrentar falhas nos trajes espaciais, temperaturas extremas e exposição a detritos espaciais. Para piorar, a ajuda está longe, que faz com que qualquer problema possa ser fatal. Fora isso, problemas mais óbvios como a reentrada à atmosfera ou problemas no lançamento não podem ser descartados. 5. Agricultores. Aposto que você está aí pensando em um daqueles agricultores que ficam de boinha em um campo arando a terra. Só que não, aqui eu estou falando de agricultores realmente industriais. Estes continuamente podem sim correr um grande risco em suas profissões. Eu sei que não parece ser uma profissão assim tão perigosa, mas aconselho você a reavaliar este pensamento. Imagina você trabalhar dia após dia com máquinas pesadas e ferramentas perigosas. Um desvio ou manuseio inadequado pode significar um acidente sério. Este é um caso parecido com a profissão dos mineradores. Essa profissão, quanto maior e mais desenvolvida for a fazenda, melhores condições de trabalho haverá. Porém, mesmo em uma fazenda desenvolvida, há riscos a serem considerados. Um dos maiores perigos de ser um agricultor são os pesticidas, herbicidas e fertilizantes, já que podem ser tóxicos. A exposição inadequada a estes produtos pode causar problemas de saúde a curto e a longo prazo, incluindo intoxicações agudas, problemas respiratórios e doenças crônicas. Além disso, temos também o trabalho com animais. Isso pode ser um perigo devido aos riscos de mordidas, além do risco de doenças zoonóticas, que são transmitidas de animais para seres humanos. Porém, realmente o que os agricultores mais se preocupam são as máquinas pesadas. Tratores, colhedeiras e outras máquinas agrícolas apresentam riscos de acidentes graves, incluindo atropelamentos e amputações. O uso inadequado ou manutenção insuficiente dessas máquinas aumenta ainda mais o risco de acidentes. 4. Mineradores. De vez em quando nós vemos um pouco nos noticiários sobre acidentes em mineradoras que acabam com funcionários enterrados. Um dos casos mais emblemáticos ocorreu no Chile em 2010, quando 33 mineiros ficaram presos no subsolo por 2 meses. Só aí já dá pra gente ter uma ideia do quão essa profissão pode ser perigosa. Essa ocupação exige muita força física e muitas vezes a exposição a agentes químicos, porém os mineradores atualmente usam máquinas de última geração para a extração, mas não podemos deixar de analisar aquelas outras mineradoras que não têm condições de ter estes equipamentos altamente desenvolvidos, ou até mesmo aquelas mineradoras clandestinas. Porém, mesmo quando se tem bons equipamentos, os funcionários devem saber manuseá-los e, o mais importante, usá-los com segurança, pois são equipamentos que qualquer deslize pode significar um grave acidente. Mas mesmo assim, se excluirmos todos os riscos dos equipamentos, ainda temos os riscos de soterramento e queda de rochas que fazem dessa indústria uma das mais perigosas do Brasil e do mundo.
E se ainda nas melhores condições de trabalho essa profissão pode ser fatal, imagina outros funcionários que não têm a mesma sorte. Homens que têm que lidar com sujeira, falta de água e alimento e até mesmo manusear produtos químicos perigosos ou até mesmo letais. E aqui eu quero fazer um parêntese para o mercúrio. Em garimpos onde é usado maquinários mais pesados, os sedimentos são dragados para dentro de misturadores, onde também utilizam-se o mercúrio para evitar que partículas de ouro sejam desperdiçadas. No final, os restos contaminados são despejados no solo ou no rio. O problema do mercúrio é que ele se evapora com muita facilidade e, em garimpos onde fornadas são usadas, este mercúrio pode penetrar no nosso sistema respiratório e aí eu não preciso falar mais nada, né? Imagina você ter um metal pesado como o mercúrio no seu sistema respiratório. Qualquer falha no traje pode ser uma consequência bem desagradável. 3. Pilotos de aeronaves. Essa é uma daquelas profissões que eu nem preciso explicar muito para vocês o porquê que pode ser tão perigoso, né? Embora raras, as falhas mecânicas podem ocorrer e, em alguns casos, levar a acidentes graves. A complexidade dos sistemas de aeronave significa que pode haver muitos pontos potenciais de falha. Também não são só as falhas mecânicas que podem representar perigo. Pilotos frequentemente enfrentam condições climáticas difíceis como tempestades, turbulência, gelo e nevoeiro. Navegar em tais condições requer habilidades avançadas e pode ser extremamente desafiador e perigoso. Especialmente em condições de baixa visibilidade, os pilotos podem experimentar desorientação espacial, onde perdem a percepção de direção, altitude e velocidade. Isso pode levar a acidentes se não for gerido corretamente. E também a exposição a longos períodos de pressão variável, níveis de oxigênio mais baixo e radiação cósmica podem afetar a saúde dos pilotos. Tá aí uma profissão que nós não pensamos muito sobre, mas que tem muitos riscos. O corte de árvores envolve o risco de quedas inesperadas de árvores ou galhos, que podem causar ferimentos graves ou fatais. O cálculo inadequado da direção da queda pode resultar em acidentes. E é claro, temos o fato de lenhadores utilizarem equipamentos como motosserras e machados, que são extremamente afiados e podem causar lesões graves, se não forem manuseados corretamente. Acidentes com esses equipamentos são muito comuns e podem resultar em cortes profundos ou amputações. Trabalhar em terrenos acidentados, íngremes ou instáveis aumenta ainda mais o risco de escorregões, quedas e outros acidentes. A dificuldade de acesso a algumas áreas florestais pode complicar ainda mais a segurança. Só que aqui temos um problema a mais. Muitos lenhadores trabalham em áreas remotas, longe de assistência médica imediata, e em caso de acidente a resposta de emergência pode ser atrasada, agravando a gravidade de lesões. Fora isso, trabalhos que envolvem a poda de galhos ou a derrubada de árvores altas expõem os lenhadores ao risco de queda de altura que podem ser fatais ou resultar em lesões graves. Em algumas operações florestais também, os lenhadores podem ter que lidar com produtos químicos que controlam as pragas e doenças, apresentando riscos de exposição tóxica. Bombeiros. O Corpo de Bombeiros combate incêndios que envolvem exposição a altas temperaturas, fumaça tóxica, colapsos estruturais e explosões. Os bombeiros frequentemente entram em edifícios em chamas, onde a visibilidade é baixa e o risco de desmoronamento é alto. Além da fumaça, os bombeiros podem ser expostos a produtos químicos perigosos, materiais radioativos e outras substâncias tóxicas durante incêndios industriais ou acidentes com materiais perigosos. Saindo um pouco do fogo, os bombeiros também realizam resgates em alturas, como em edifícios altos onde há risco de queda. Este tipo de operação requer habilidades especializadas e equipamentos adequados. Além disso, operações de resgate em água, como durante inundações, enchentes ou acidentes náuticos, apresentam riscos de afogamento e exaustão, além de enfrentar correntes fortes e condições climáticas adversas. Resgates em espaços confinados como poços, túneis ou sistemas de esgoto são uma realidade que também apresentam riscos de asfixia, desmoronamento ou dificuldade de resgate. Foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal. Deixa o seu gostei, a gente vai agradecer muito. Se tem alguém aqui ainda assistindo esse vídeo, meus parabéns, você é muito importante pra gente. Eu agradeço muito a sua audiência, agradeço muito que você esteja aqui ainda assistindo esse vídeo e eu espero ver você nos nossos próximos vídeos. Se você quiser dar um pulinho no nosso canal, também tem vários outros vídeos que a gente fez e até a próxima.